Oi, turma. Estou entrando aqui para a nossa live de hoje e hoje nós vamos conversar de um assunto um tanto quanto diferente para mim, né? Porque eu não, eu sou acostumado a fazer lives sobre futebol, né? Então eu estou com o advento das lives, eu estou querendo fazer sobre temas variados, não apenas tão somente de futebol. E já fiz aqui nutrição, já fiz aqui fisioterapia, já fiz sobre o autismo. Eu estou agora querendo enveredar por outros assuntos para que a gente possa diversificar um pouquinho, né? Não ficar só, não ficar só em futebol. Aliás, na minha saída da metrópole, eu já tinha proposto fazer isso lá, né? E não acabou que a gente não se entendeu bem no final da história e acabamos sem fazer lá na Metrópole FM. Mas vamos nessa. Vamos tentando aqui o contato. Eu estou aqui tentando chegar até a minha convidada de hoje, que é a doutora Odelisa Matos, para a gente falar sobre endocrinologia, né? Que envolve diversas anomalias, como diabetes, como tireoide, por exemplo. Tá. Bom, eu estou conectando já aqui com a doutora Odelisa. Olá, Tilé. Boa noite. Olá, doutora, tudo bem? Como é que Tudo vai? bem? Tudo Pronto. em paz. A conexão está estabelecida, né? Vamos então conversar um pouquinho hoje com a doutora Odelisa Matos, que é uma endocrinologista renomada aqui em Salvador, né? Que é uma pessoa que é referência na sua área de atuação. E eu estava explicando aqui, doutora, que antes do Papo Continua na Rádio Metrópole, a gente só falava sobre futebol. Mas que agora, com o advento das lives, eu, inclusive, tinha proposto isso na época, Chico Cast na Metrópole, achou que não, que minha cara era futebol, tal, que eu devia seguir com futebol. E foi um dos motivos, até pelo fato de eu ter saído, né? Não ter chegado a um acordo para a minha permanência. E agora, no advento de lives, eu quero tocar em diversos assuntos, não quero ficar só no futebol. Eu já fiz aqui, no início dessas lives, essa me parece que é a nona ou a 10ª, eu fiz sobre nutrição esportiva, fiz nutrição de um modo geral, melhor dizendo, fiz fisioterapia, conversei sobre o autismo, né, com o Leonardo Martinez, que é o vice-presidente da Associação dos Amigos de Autistas da Bahia. E estou tentando enveredar para esse caminho aí para poder fazer umas lives um tanto quanto diferentes. E procurando, evitando, melhor dizendo, convidados daquela época da rádio. Claro que uma hora ou outra vai acontecer, de ser o mesmo convidado que já passou pela rádio. Mas para poder trazer temas novos, né, entrevistas novas, para que a gente possa desenvolver um trabalho diferente. Bom, doutora Odelisa, eu sempre que pergunto, eu sempre que inicio, melhor dizendo, uma live, eu pergunto, deixo o convidado fazer uma apresentação. Então, a pergunta inicial sempre é: quem é a pessoa que está conversando comigo? Quem é a doutora Odelisa Matos? Boa noite, doutora. Boa noite, Tilé. Ó, quase que eu devolvo a pergunta, afinal nos conhecemos há tantos anos que eu fiquei curiosa em saber quem Tilé acha que é a Odelisa Matos. Não, mas isso é porque o meu público talvez não conheça grande parte dele, né? Então, eu, se for fazer uma apresentação, eu ia fazer uma apresentação aqui de 5, 10 minutos, pelo fato de já conhecê-la há uns 20 anos, acredito eu, cuidou de minha mãe, né? Antes do falecimento dela, por muito tempo. E hoje segue comigo, com minha irmã, acompanhando a gente também. Mas é que eu quero que o próprio convidado se apresente, de que forma ele se apresenta para o público que está nos assistindo agora. Bom, eu sou Odelisa Matos, né, médica, formada há 34 anos, atuo na área da endocrinologia, principalmente na diabetologia. Sou coordenadora de planejamento do Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia, onde atuo há mais de 30 anos. CDEBA, né, doutor? O CDEBA é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, fundadora da Regional Bahia, da Sociedade Brasileira de Diabetes. E
vou aí trabalhando nessa área com algumas publicações, com algumas atividades na área científica, mas sobretudo na área clínica. Doutora, como é que a gente pode definir o que é endocrinologia? Endocrinologia, Tilé, é a especialidade médica que trata dos distúrbios das glândulas endócrinas, né? As glândulas, nós podemos dizer que temos dois tipos de glândulas no nosso organismo, ou melhor, três: as glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as glândulas mistas. As glândulas endócrinas são aquelas glândulas que produzem hormônios e que são substâncias que são lançadas dentro da circulação sanguínea, na sua grande maioria. Há exemplo da tireoide, há exemplo dos ovários, testículos, da glândula hipófise, que são as suprarrenais, que são duas glândulas que estão acima dos rins. Então, basicamente, essas são as glândulas endócrinas. Temos ainda aquelas glândulas mistas, que produzem tanto substâncias que são lançadas na circulação sanguínea, quanto substâncias que são lançadas em outra parte do nosso organismo. O exemplo mais claro dela é o pâncreas. O pâncreas produz hormônios, exemplo da insulina e do glucagon, né? O distúrbio da insulina é o responsável pelo aparecimento do diabetes, e também produz substâncias que ele lança diretamente na primeira porção do intestino e que vão ser responsáveis, sobretudo, no trabalho da digestão dos alimentos, como é o caso da amilase e da lipase. Né? E temos ainda as glândulas que são exócrinas, que a gente fala puramente, como é o caso das glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Né? Então, assim, a endocrinologia ela trata das glândulas endócrinas, né? Da parte endócrina das glândulas, então aquelas que produzem hormônios. E hormônios são substâncias, na sua grande maioria, são proteínas que vão regular grande parte do metabolismo do nosso organismo. O metabolismo da glicose, o metabolismo calórico nosso, um exemplo da tireoide, o metabolismo ósseo, o crescimento, a reprodução humana, né? Então, os hormônios relacionados ao estresse, os hormônios ligados à parte da lactação, como é o caso da prolactina. Então, é uma área bastante ampla, né? Nós temos várias glândulas no nosso organismo. E aí, tem alguma que seja mais difícil de tratar do que a outra, ou elas se equivalem, doutora? Elas, eu acho que se equivalem, Tilé. Eu acho que tem aquelas em que a gente se identifica mais, né? No curso do tratamento. Tem aquelas que são mais frequentes, seus distúrbios, digamos assim, são mais frequentes na população, como é o caso do diabetes e das doenças ligadas à tireoide, né, que são bem mais frequentes, a gente vê com muito mais frequência na nossa população. Aí a gente tem o diabetes, que hoje acomete mais de 8% da nossa população, principalmente aqui na Bahia. E temos as doenças da tireoide, né, que estão aí também muito evidentes, como os nódulos tiroidianos, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo. Então, é uma gama de doenças relacionadas. A diabetes existe em alguns tipos diferentes, não é isso, doutora? O diabetes, deixa eu só reposicionar aqui a câmera melhor. Bom, o diabetes, a gente tem o diabetes tipo 1, né? Que é aquele que acomete geralmente as pessoas mais jovens, e ele ocorre em cerca de 10% da população, não mais do que isso, e se caracteriza por uma deficiência da secreção de insulina. Ou seja, as pessoas têm uma deficiência muito grande, severa na secreção de insulina, e para manter o metabolismo adequado da glicose, precisa utilizar a insulina para o tratamento. Já o diabetes tipo 2 é aquele diabetes que acomete mais o adulto ou o jovem obeso. O diabetes tipo 2 está muito relacionado à obesidade. É o diabetes mais comum, mais frequente,
acomete cerca de 80% dos casos do diabetes, e está muito relacionado à mortalidade por doenças cardiovasculares, né? Principalmente o infarto, o derrame, o AVC e as tromboses. É o maior risco de complicações advindas do diabetes tipo 2. E temos ainda um diabetes que vem aparecendo com uma certa frequência e vem aumentando o aparecimento dele, principalmente relacionado à obesidade, que é o diabetes gestacional. É aquele diabetes que ocorre no curso de uma gravidez, geralmente depois do terceiro mês da gravidez, né? Então, é mandatório que toda mulher gestante, depois do terceiro mês de gravidez, ela faça o rastreamento para o diabetes gestacional. Esse diabetes gestacional, a tendência é que ele desapareça, ele se resolva depois do parto, até 6 semanas pós-parto. Mas uma fatia, ou a parte dessas mulheres, continuam mantendo um quadro de diabetes tipo 2. Mas a grande maioria, não. Diabetes sana depois do parto. Como é que um indivíduo pode se dizer assim, ele pode desconfiar que ele está, por exemplo, eu estou lá centrado na diabetes, depois eu vou para a tireoide, que são duas coisas que eu conheço mais ou menos, porque, como eu disse antes, minha mãe era diabética, né? E nós acompanhamos durante uns 20 anos, eu e minhas duas irmãs, e depois eu passei a ter o problema da tireoide, que hoje não tenho mais tireoide, eu já extraí as duas, a direita e a esquerda, mas é um assunto para daqui a pouquinho, né? Centrado aí no diabetes. Qual é que o indivíduo pode, assim, poxa, estou sentindo alguma coisa diferente, quais são os primeiros sintomas, né? Estou sentindo alguma coisa e desconfiar que possa ser algo desse tipo, diabetes, por exemplo. Olha, Tilé, o diabetes tipo 2, ele é muito insidioso. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem diabetes. A glicemia, ela começa a levar tão discretamente e o indivíduo não percebe as alterações. O organismo vai se condicionando aquilo, né? Ainda essa semana eu recebi um paciente que foi me encaminhado pelo oftalmologista, porque ele foi fazer um exame oftalmológico, ele tinha feito há pouco tempo, e ele teve uma perda, uma diminuição da visão que estava turva e não achou nada na visão, não tinha nenhum problema de fundo de olho, não tinha nada, e ele não conseguia condicionar uma lente que ficasse adequada. Então, o oftalmologista desconfiou de diabetes. Isso para dizer que os sintomas do diabetes são os mais diversos possíveis. Evidentemente que a gente tem aqueles que são clássicos, são bem conhecidos, que é o fato da pessoa perder peso de forma inexplicada, uma perda de peso, urinar muito, sentir muita sede, né? Consequentemente, porque ele urina muito, ele bebe muita água, um apetite também aumentado, ele termina comendo bastante, geralmente a tendência é comer mais açúcar, mais carboidrato, alimentos mais doces. Esses são sintomas mais clássicos. Mas ainda temos aí como sintomas do diabetes alterações visuais, como eu acabei de falar há pouco. Nas mulheres é muito comum também infecções genitais, inflamação vaginal, e trata, e volta para ginecologista, e melhora e volta. Então, isso acontece com frequência, né? Mas o mais comum hoje é aquela pessoa que vai fazer um exame de sangue de rotina e quando chega lá detecta o nível de glicemia alto. E aí diz, vixe, mas eu não sabia nem que tinha diabetes. Esse realmente é o mais comum, né? Tão comum que desse fim de semana para cá eu já vi 3 casos de pessoas que me mandaram assim próximas a mim, disse, Odalisa, eu fui fazer exame e deu uma glicemia de tanto. E aí, o que é que eu faço? Né? Então, e não estava sentindo absolutamente nada. Né? Uma dessas pessoas, o que ela tem um excesso de peso, uma obesidade mórbida, né? E aí chamar a atenção das pessoas que a obesidade hoje é a primeira causa de diabetes. A obesidade predispõe ao aparecimento do diabetes tipo 2. Então, é muito importante que as pessoas tenham e mantenham um peso dentro do adequado. Principalmente aquelas pessoas que já têm história na família diabetes, né? Haja visto que diabetes é uma doença que tem um caráter hereditário.
Então, isso é muito importante. Esse caráter hereditário, digamos assim, seria 100% ou pode não acontecer? Mesmo tendo, por exemplo, uma mãe ou um pai que é diabético, certamente a pessoa irá contrair ou pode não acontecer isso? Pode não acontecer, Tilé. A pessoa pode ter o gene por diabetes, passar a vida toda e a doença não se expressar. Isso, na realidade, acontece com grande parte das doenças de caráter genético, né? Então, precisa que tenha algum fator externo do meio ambiente que faça com que esse gene se expresse, ou melhor, de uma forma mais prática, esse gene tome força e venha aparecer. E isso o quê? O ganho de peso, o sedentarismo, né? Então, a hipertensão, a própria idade, a partir do momento que nós envelhecemos, nós temos mais predisposição a vir desenvolver diabetes. Né? Para se ter uma ideia, o diabetes na faixa antes dos 40 até os 40 anos, ele acomete cerca de 8% das pessoas. Aos 70 anos, isso já aumenta para 20% das pessoas. Então, a gente tem um aumento aí bastante expressivo. Uhum. Passou uma pergunta aí agora que, salvo engano, que eu não tô conseguindo perceber ainda bem daqui, mas salvo engano dizia o seguinte, que de quanto em quanto tempo ele parece que é diabético, e de quanto em quanto tempo ele deve realizar esses exames para ir Não, acompanhando o diabetes. Não foi isso, não? não é diabetes. Ele tem problema de tireoide, eu consigo Ah, ver aqui. tá. Tomo levotiroxina e não preciso fazer exames específicos trimestralmente devido aos resultados estarem dentro da referência. Nessa situação, com qual regularidade devo realizá-los? Tá. Então, Bom, essa então pessoa, responda ela a ele, tem, doutora, porque a gente está ainda na diabetes, mas para não deixar de atender a outra essa pessoa, pessoa tem um problema de tireoide. A gente aguarda para mais tarde se for ou possível, responde? era melhor para a gente não sair do tempo, porque o pessoal está acompanhando o raciocínio, né, com relação à Ok, diabetes por enquanto, né? ok. Certa feita, eu fui a São Paulo, eu acho, Jean já tinha sido negociado pelo Bahia por São Paulo, e uma pessoa lá de convivência dele tocou no assunto de diabetes e disse que percebeu a diabetes quando foi urinar e no outro dia de manhã cedo não deu a descarga, apareceram formigas na urina. Isso é comum? Isso pode acontecer realmente? Pode, sim, com certeza. Olha, Tilé, nos primórdios da medicina, era assim que se diagnosticava diabetes. A pessoa urinava e deixava a urina ali no cantinho, ou também, como a gente não tinha condições sanitárias adequadas, como temos hoje, né? A urina ficava ali e no outro dia ela estava cheia de formiga. Porque todas as vezes que nós extrapolamos em torno de 160, 180 de glicose na urina, no sangue, o rim ele se incumbe de lançar essa glicose, de hiperfiltrar a glicose para que uma tendência assim de que o organismo se livre daquele excesso de glicose. Então ela começa a aparecer na urina. E nesse momento, né, a urina fica doce, tudo que é doce atrai formiga, né? Então a urina também. É Muitas vezes interessante. até nas roupas íntimas, né? Às vezes não é nem na urina, mas assim também é comum as pessoas descobrirem pela roupa íntima que pinga, goteja ali a urina ou na calcinha ou na cueca. E aí no dia seguinte, 2 dias depois, aquela urina fica ali acumulada e atrai formigas também. Nossa, esse cara eu não sabia não tinha conhecimento disso. Poxa, deve ser uma coisa bem desagradável, inclusive, né? Descobrir de uma forma Ah, dessa, sim, né? sem dúvida. Ô, doutora, quando eu levava minha mãe, há uns 15, 20 anos atrás, porque ela faleceu, fez 9 anos, a taxa normal de glicemia ia até 110. De repente, parece que houve uma mudança. Não sei quem é que determina isso, que tipo de sociedade é essa, de diabetes, alguma coisa assim, que me parece que agora é de até 99, não é isso? Teve uma Isso, modificaçãozinha nesse quadro aí, né? teve sim. Ao longo desse período, teve várias modificações, né? Certo. E essas modificações, quem faz isso aí são as sociedades científicas, né? E nós temos duas grandes sociedades científicas, a europeia e a americana.
A EASD, que é a Sociedade Europeia, e a ADA, que é a Sociedade Americana. Então, a partir de estudos clínicos, de acompanhamento, estudos epidemiológicos, se sugere tanto os chamados guidelines para tratamento, ou os algoritmos de tratamento, como também para diagnóstico. E por que que esses... Sim, e a partir daí isso é submetido à Organização Mundial de Saúde, a OMS, que valida a partir das sugestões dessas entidades científicas. Por que é que esses valores reduziram? Esses valores reduziram porque, no caso do diabetes, se identificou que níveis de glicemia mais baixos, que antes eram considerados normais, já eram capazes de levar a lesões em órgãos-alvos do nosso organismo. Então, a gente precisa, na realidade, tratar níveis de glicose mais precocemente para evitar complicações futuras. É por isso que esses valores vêm diminuindo ou diminuíram para o diagnóstico. E hoje, o nível de glicose considerado normal é até 99. Né? De 100 a 125, a gente considera que o indivíduo tem uma intolerância ao carboidrato ou um estado de pré-diabetes. E a partir de 125, de 126 em diante, é considerado já diabetes. Isso para a glicemia de jejum, tá? E o jejum aí não é um jejum de 12 horas. Para a glicose, é um jejum de 8, no máximo 10 horas. Foi outro critério Então, também que se modificou bastante, né? Alguns exames hoje com 8, outros com 4. Antigamente era quase você tem que ficar 12 horas sem se alimentar. Mas houve uma certa alteração também, não foi? Foi, isso também teve uma alteração, porque se identificou, primeiro, a evolução dos métodos de dosagens, né, laboratoriais. Segundo, porque, na realidade, quando nós temos um nível de jejum muito prolongado, nós temos algumas alterações metabólicas do nosso organismo mesmo, de defesa do nosso organismo. Um deles é o aumento ou a geração de glicose pelo fígado. E isso pode interferir nos níveis de glicose. Então, a gente precisa também tomar um pouco de cuidado com esse tempo de jejum, e que variava. Para a glicose é um, para colesterol é outro, né? Então, hoje existe um consenso de que o tempo de jejum não deve exceder 10 horas, deve ser em torno de 8 horas. E no caso do triglicérides, é evitar o uso de bebidas alcoólicas 72 horas, um período de 72 horas antes da coleta. A diabetes tem cura? Ou uma vez o indivíduo diabético ele não tem cura? Ele tem que levar o tratamento até o fim da vida? Grande questão, né, Tilé? Até porque hoje em dia, com o tratamento cirúrgico do diabetes, muitas pessoas dizem: estou livre do diabetes, não tenho mais diabetes, né? Não, diabetes, como todas as doenças crônicas e de base genética, como eu falei ainda há pouco, precisa de um fator externo para que ela se expresse. Então, o diabetes é uma doença que a gente não pode dizer que temos cura, a gente tem controle ou remissão. Mesmo no caso remissão, a gente utiliza para aqueles casos da cirurgia bariátrica ou da cirurgia metabólica, né, mais recentemente, onde o indivíduo se submete a um tratamento cirúrgico com uma retirada de um pedaço do estômago, ou não quer dizer que ele vai cortar o estômago, mas deixa o estômago ali guardadinho, sem funcionar. E, então, é semelhante a uma cirurgia bariátrica, é focada também numa perda de peso, mas na produção de alguns hormônios que vão ser secretados nessa parte inicial do intestino e que agem no metabolismo da glicose. Então, assim, no início do diabetes, nas pessoas que têm excesso de peso, quem mais se beneficia da cirurgia metabólica para o tratamento do diabetes são aquelas pessoas obesas, as pessoas que têm excesso de peso e as pessoas que têm o início mais precoce do diabetes. As pessoas que já têm diabetes há mais de 5 anos, essas se beneficiam menos do ponto de vista da remissão do diabetes com tratamento cirúrgico. Né? Mas não quer dizer que a cirurgia não tenha indicação.
para essas pessoas também. Muitas vezes a cirurgia metabólica, ela diminui de forma substancial o número e a quantidade de medicamento que as pessoas usam para tratar o diabetes. É uma alternativa. Mas, assim, nós não podemos dizer que diabetes é uma doença que tenha cura. Diabetes tem controle, diabetes tem remissão. Mesmo nesses casos da cirurgia, se a pessoa volta a ganhar peso, ela vai voltar a desenvolver o diabetes. Por exemplo, a pessoa se apresenta com diabetes, para que o diabetes um tanto quanto elevada, ou razoavelmente elevada, mais ou menos em quanto tempo se consegue o controle? Chegar assim, bom, agora você está no patamar normal, tem que continuar o medicamento, então, uma semana, um mês, mais tempo? O ideal, Tilé, é que a gente não ultrapasse a 3 meses. Depende muito do paciente e do nível de glicose que ele se apresenta no início, né? Mas a gente não pode arrastar esse tempo de controle para que a gente atinja um controle do diabetes. A gente precisa estar atento, nós quanto médicos, né? Muitas vezes a gente não pode descer muito rapidamente os níveis de glicose, porque o organismo já está acostumado com aqueles valores mais altos e a pessoa, então, fica... quando a gente baixa muito rapidamente, ela pode ter mal-estar, mas a baixa dos níveis de glicose deve ser um ato contínuo, buscado sempre, e a meta é manter níveis normais de glicose no sangue. Então, é manter uma glicemia de jejum. O ideal é para a pessoa não diabética entre 80, no máximo 110, e 2 horas depois da refeição, no máximo até 140, 150. Né? Níveis mais, digamos assim, elásticos, são considerados para aquela população vulnerável, sobretudo os idosos já de idade mais avançada, né, que tenham restrições, esses sim têm valores de glicose um pouco maiores. Uhum. Há pouco passou uma pergunta aí da minha ouvinte lá da Rádio Metrópole, Lilian Piropo, que perguntou sobre o que é glicemia pós-prandial, né? Glicemia pós-prandial. E qual é a finalidade desse exame? A glicemia pós-prandial é aquela glicemia realizada algum tempo depois da alimentação. Né? Então, qualquer alimentação, seja ela o almoço, o café da manhã ou o jantar. As refeições principais. O ideal é que nós realizemos essa glicemia 2 horas depois da alimentação. Por que 2 horas depois? Porque seja nesse café período... da manhã, seja almoço, doutor? Ou seja jantar. Porque é nesse período de 2 horas que os níveis de glicose eles devem estar descendo, né, a valores em torno de 140, 150. Então, a depender daquilo que a pessoa coma, a gente vai ter com 15 minutos um aumento expressivo dos níveis de glicose, isso seja em qualquer pessoa diabética ou não, e depois esses níveis de glicose vão começar a cair, que é exatamente a fase de secreção rápida de insulina. Por que 2 horas? Porque com 2 horas é quando o nosso pâncreas secreta insulina em maior quantidade, para fazer jus àquilo que a gente comeu, aquilo que a gente se alimentou. Então, por isso que é 2 horas. E assim, 2 horas, aí para nossa ouvinte, 2 horas a gente começa a marcar, cronometrar da hora que nós começamos a comer. E não da hora que nós terminamos de comer, tá? Na hora que está começando. Na hora que começa a se alimentar, exatamente. Certo. E a diabetes é uma coisa que pode, inclusive, levar o indivíduo a morrer, não é? Sim, a diabetes mata, não é isso? Diabetes mata, Tilê. Dificilmente o diabetes mata pela glicose em si. Né? Quando é que o diabetes mata pela glicose, pelos níveis de glicose em si? Ou quando baixa demais, em virtude do tratamento, ou indivíduo que por exemplo, diabético, ele usa medicamento, mas ele não se alimentou, porque ele não teve apetite, porque ele está doente, mas ele tomou medicamento. Então, o medicamento não entende que a pessoa comeu ou deixou de comer, ela está ali para fazer baixar o nível de glicose.
Então, muitas vezes o indivíduo tem o que a gente chama de hipoglicemia, que é uma situação muito grave, que é a queda dos níveis de glicose no sangue a valores muito baixos do que o normal, valores abaixo de 70, né? E quanto mais baixo, mais grave. Isso pode levar a pessoa à morte. E outro fato ligado à hiperglicemia em si, principalmente acontece no diabetes tipo 1, são quando os indivíduos têm níveis muito elevados, os comas hiperglicêmicos, né? Mas que na sua grande maioria são tratáveis e não levam a pessoa à morte, a não ser que não tenha um atendimento médico. Mas a principal causa de morte no diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, são as doenças cardiovasculares. O diabetes, ele predispõe, ele leva a alterações que aumentam a coagulação sanguínea, que contribuem para o que a gente chama da aterosclerose, né, que é toda uma alteração inflamatória, pró-inflamatória da parede dos vasos, e que isso leva ao infarto, ao quadro de angina, ao AVC, né, e a tromboses. Então, essas são as principais causas de morte no indivíduo com diabetes. Na realidade, ele morre de complicações cardiovasculares e não de um diabetes específico. É por isso que é muito importante que as pessoas com diabetes mantenham os níveis de glicose sempre dentro dos padrões normais. Porque quando a glicose está alta, ela predispõe a essas alterações vasculares, né? E a glicose em excesso ela é tóxica para vários digamos assim, vários órgãos nossos, inclusive para o próprio pâncreas, dificultando a secreção de insulina. Então, o indivíduo que tem um diabetes descontrolado, muitas vezes no início da doença, ele não sente nada. Eu digo sempre, diabetes é uma doença meio, sabe, assim, silenciosa, até porque traiçoeira, podemos dizer, porque não dói, não dá febre, né? A gente se assusta quando tem dor, quando tem febre. Não dói, não dá febre e vai deixando. Só que a glicemia alta ali, ela vai levando a lesão de diversos órgãos que são vitais para nós. A exemplo do coração, dos rins, dos vasos cerebrais. E aí é onde está o grande perigo, né? Doutora, tem dois casos interessantíssimos, assim, junto da minha turma de hidroginástica, onde eu sou o segundo mais novo, imagine. A mais nova tem quase 40 anos, a mais nova tem quase 40, e eu sou o segundo mais novo, uma turma de 14 pessoas maravilhosas, convivemos juntos muitas vezes, saímos para almoçar e tal. E tem dois casos interessantes. A Michele, por exemplo, a minha linda entrou aqui há poucos instantes, ela não fez essa pergunta não, mas eu me lembrei do caso dela. Dizia que não tomava café da manhã, ia para a hidro e só a primeira refeição dela era o almoço. Até que ponto isso é prejudicial? Ela não é diabética não, mas até que ponto é prejudicial? Olha, Tilé, saiu publicado até recentemente, esse mês, agora de maio, numa grande revista, um artigo falando sobre isso, né? A importância do café da manhã para o despertar do nosso metabolismo. Então, quando nós tomamos o café da manhã, a quebra do jejum é muito importante, porque ele vai levar a todo um desencadear do nosso metabolismo, né, e dos hormônios que são produzidos a partir daí. O jejum muito prolongado, ele leva à produção de hormônios que agem contrário à ação da insulina. E esses hormônios vão aumentar a produção de glicose pelo fígado, vão aumentar a produção de corpos cetônicos, né, pelo nosso organismo. É tudo uma tentativa do organismo se compensar daquela deficiência, né, de alimentação, principalmente de carboidrato. Então, a gente fala muito em glicose, mas a glicose ela não é um vilão. A glicose ela é fundamental. A glicose ou os carboidratos estão para o nosso organismo, assim como o combustível está para o carro, né? Então, o carro ele não vai andar sem gasolina, sem diesel, sem álcool, ou agora os carros ligados à energia, né?
também, mas ele precisa ter uma fonte de energia. E a glicose é a maior fonte de energia que o nosso organismo tem, né? Agora, as coisas precisam estar em equilíbrio, não pode estar com essa falta de equilíbrio. Todo grande problema está na falta de equilíbrio, né? Principalmente dos nossos nutrientes. Então, é um erro deixar a primeira alimentação para o almoço, por exemplo. Né? Sim. Seria fundamental o café, no caso. Isso. Né? Deixar esse jejum muito prolongado. Né? A não ser que a sua colega aí tenha o hábito de dormir lá pela madrugada e, sei lá, ela jante ou faça uma ceia. Ela leva o filho para a escola. Eu acho que era uma coisa dela mesmo, isso. Entendeu? Assim como eu tenho um outro lá, o Olímpio, que ele é diabético, mas ele chega lá na hidroginástica contando as vantagens. Meu café da manhã hoje foram 2 pães, uma manga, uma laranja, 2 xícaras de café. Meu Deus! Ele toma remédio para diabetes. E haja carboidrato, dessa né? forma, acreditando que o remédio vai fazer o efeito e que não vai ter nenhum tipo de problema. Isso não é meio atrair problema, não, doutor? Com certeza, né? Porque a gente não pode concentrar muito carboidrato em uma refeição só. Outra coisa importante para o diabético, Tilé, é que nunca foi tão fácil para o diabético hoje se alimentar. Primeiro porque tem uma gama de alimentos, né, diet no mercado, e a gente hoje tem uma gama de adoçantes ou edulcorantes que tem sabores praticamente igual ao açúcar. Antes tudo isso era muito difícil, o sabor era muito ruim. Né? Hoje em dia melhorou muito mesmo. Isso melhorou muito. E a outra coisa é a quantidade de carboidrato que os indivíduos ingerem, né? A gente diz assim, não pode comer nada, o diabético não pode comer nada. Isso não é verdade. A dieta padrão do indivíduo com diabetes, ela tem entre 50% e 60% dos valores de nutrientes dela relacionados a carboidrato. O fato que a gente não pode é concentrar muito esses carboidratos em 1 ou 2 refeições. A gente tem que fazer isso mais diluído ao longo do dia, para que não tenha picos de glicemia em determinados horários. Bom, vamos passar então para a tireoide, porque senão não dá tempo, porque o Instagram corta a live com 1 hora de duração, né? Nós já temos aqui 34 minutos. Estou controlando aqui para poder levar os assuntos. Agora parece que o senhor, doutor, não sei se colocou a mão em cima do microfone. Pode ter sido. Melhorou? Melhorou agora, melhorou. Sim, então, entrando na tireoide, o que é que causa a tireoide? O que é tireoide? Primeiro, explicando o que é a tireoide e o que causa a tireoide. Tireoide é uma glândula, né? Por falar nisso, hoje é o Dia Internacional da Tireoide. A gente está iniciando a campanha da Semana da Tireoide, que vai de 25 a 29 desse mês. Dia 25 é o Dia Mundial da Tireoide. É uma glândula pequenininha, ela pesa em torno de 10 gramas, então você vê que ela é pequenininha, e tem um formato de borboleta e fica localizada nessa região aqui do pescoço, quase que na base do pescoço, né? Pouco abaixo da pele, desses músculos que tem logo aqui abaixo da pele, está a tireoide. É uma glândula muito pequena, mas de uma responsabilidade imensa. Ela controla toda a parte do nosso metabolismo, e isso inclui desde a nossa temperatura corporal, batimentos cardíacos, crescimento, memória, né? A questão da nossa energia para fazer as coisas no dia a dia, controla ritmo intestinal, controla peso, unhas, tem papel fundamental, os hormônios tiroidianos também, nas unhas, cabelos, pele. Então, você mesmo que já tirou a tireoide sabe disso, né? Logo depois que você tirou a tireoide, a gente demorou muito tempo para que você voltasse a se sentir de novo numa situação que era antes da cirurgia. No meu caso foi um negócio, inclusive, interessantíssimo, porque eu tinha uma laranja quase no lado esquerdo e no lado direito era um caroço de feijão. O doutor Cláudio, lá do São Rafael, que foi quem me operou, a senhora sempre me acompanhou, mas na hora da cirurgia foi o doutor Cláudio, me esqueço agora o sobrenome dele.
Cláudio Rogério. Hein? Cláudio Rogério. Eu acho que é isso mesmo, Cláudio Rogério. É porque eu só vi justamente no período da cirurgia, nunca mais vi. Tem 9 anos que eu fiz, vai fazer dia 30 agora, de junho, faz 9 anos da minha cirurgia. Ele virou-se para mim e disse assim: rapaz, você está com 50 anos, eu já fiz quase 10 anos atrás, fiz 60 agora no dia 10. Você está com quase 50 anos, é melhor você tirar logo tudo. Né? Um lado está grande, mas o outro não tem nada, mas tire logo tudo, que eu acho que é melhor. E o interessante foi que foi feito da forma que ele sugeriu, tal, e quando foi para a biópsia, o lado esquerdo, que era um caroço parecendo uma laranja pequena, né? Não tinha nada. No carocinho de feijão, tinha câncer. Quer dizer, se eu opto por tirar só o lado maior, eu estaria sem saber que estava com câncer naquele momento do lado direito, no caroço de feijão. Isso só para o pessoal entender o tamanho, mais ou menos, né? Então, é outra coisa que realmente assim. E ela nunca me apresentou nenhum tipo de dor nem nada. Quando é que a gente sente que pode estar sofrendo algum problema de tireoide? Tem algum sinal, alguma coisa? Olha, Tilê, depende do problema na tireoide. No caso da produção excessiva de hormônio da tireoide ou da produção escassa de hormônio de tireoide, a gente vai ter sintomas. No caso dos nódulos de tireoide, na grande maioria não tem sintoma nenhum, em mais de 90%, 99%, porque os nódulos de tireoide, a tireoide funciona normal, apenas tem lá um nódulo, né? E os nódulos de tireoide são muito frequentes. Atualmente, com a melhora dos métodos de investigação diagnóstica, principalmente da qualidade da ultrassonografia, nós temos, né, uma facilidade muito maior de diagnosticar esses nódulos, né? Mas graças a Deus que grande parte também desses nódulos, mais de 90% deles, são nódulos benignos, na sua grande maioria, e que nós não precisamos retirar a glândula. A tireoide se mantém trabalhando normalmente. Mas nos casos de hipotireoidismo, aí nós temos os sintomas mais frequentes, que são aqueles relacionados à queda de cabelo, tendência a frio, ganho de peso, a pele seca, prisão de ventre, diminuição dos batimentos cardíacos, queda, as unhas frágeis partem com muita frequência. Esses são sintomas mais comuns do hipotireoidismo, que é a deficiência de produção de hormônio pela tireoide. Já nos casos de hipertireoidismo, que é o excesso de produção de hormônios pela tireoide, nós temos exatamente o quadro oposto. Então, a pessoa ela fica ligada na tomada. Ela é uma pessoa que fica muito... geralmente, né, ela vira à noite fazendo tudo, faxina a casa e dá conta de tudo que pense na frente, perde muito peso. Então, ela não consegue explicar porque ela come, mas perde peso, tem palpitações, ou calor excessivo, né? E tem um quadro de hipertireoidismo, que é a doença de Graves, que também é associado com frequência ao aumento do globo ocular, né? Então, as pessoas têm aquela projeção do globo ocular dos olhos, os olhos meio que saltam, ficam grandes. Esse também é um quadro de hipertireoidismo. Mas os sintomas mais frequentes ligados à tireoide são esses aí. Mas é bom sempre estar fazendo alguns exames, pelo menos na rotina anual, né, se procurar fazer os exames, os hormônios da tireoide, principalmente aquelas pessoas acima de 30 anos. E também nas crianças que começam a ter dificuldade no crescimento ou dificuldade no aprendizado, né, na escola. Então, às vezes, o professor chama, fulaninho, tá, mas era uma pessoa ótima e começou a diminuir o seu rendimento escolar, o crescimento começou a reduzir. Então, essas crianças também precisam ser investigadas para um possível quadro de hipotireoidismo. A senhora acho que já explicou aí, né, o que é a diferença do hiper para o hipotireoidismo. Acho que nessa resposta aí a senhora colocou a diferença de um para o outro, não foi? Foi, exatamente. Eu estava tentando ler aqui, me distraí um pouco, mas acho que eu alcancei alguma coisa.
O hipertireoidismo é a produção excessiva de hormônios da tireoide, né? E o hipotireoidismo é uma escassez de produção de hormônios pela tireoide. Ele produz pouco hormônio. E quem tem problema de tireoide tem que tomar remédio a vida toda, doutor? Ou só após a cirurgia? Só após quando faz a extração da tireoide? Ou quando faz a extração da tireoide, que aí tem que usar a vida toda mesmo, ou naquelas pessoas que têm uma diminuição da secreção dos hormônios, né? Tem um hipotireoidismo, como é o caso, provavelmente, da nossa ouvinte aí que colocou a pergunta, né? Que agora a gente entrou no caso da tireoide e vamos responder a ela que está aí aguardando há muito tempo. Perfeito. Né? Então, ela toma levotiroxina. Levotiroxina é o hormônio da tireoide, é o T4, é um dos hormônios da tireoide. A tireoide produz T3 e o T4. Né? E ela disse que ela não precisa fazer exames trimestralmente porque os níveis, os resultados de hormônio dela estão sempre dentro da referência. Né? Realmente, querida, se seus resultados vêm se mantendo dentro da referência, você não precisa fazer trimestralmente. Basta fazer esse acompanhamento a cada 6 meses ou anualmente. Né? Se faz antes disso, se você vier apresentar algum dos sintomas que eu acabei de falar aqui há pouco, que aí pode estar indicando a necessidade de fazer um ajuste na dose. Mas se você não estiver apresentando nenhum sintoma, a cada 6 meses é suficiente fazer esse controle. Doutora, eu me preparando aqui para o papo, né? Pesquisei algumas coisas e em um determinado momento eu li, mas ela estava quase em cima do nosso papo, e aí eu não pude esmiuçar um pouco mais. Eu li alguma coisa sobre tireoide aguda. O que tem? Existe esse tipo de problema? A tireoide aguda? Existe. Tireoidite é um processo inflamatório infeccioso da tireoide. E aí foi interessante você falar, porque muitas vezes a gente recebe no consultório os pacientes que trazem ultrassom de tireoide com alterações e que vem lá processo inflamatório ou tireoidite. E eu digo sempre, isso aqui não é um processo inflamatório infeccioso como a gente conhece, né? Quando a gente tem inflamação de garganta, quando a gente tem um processo inflamatório ou outro qualquer no organismo. Mas isso também acontece na tireoide. Geralmente é de causa viral, as tireoidites agudas ou subagudas. Esse quadro, a tireoide, ela aumenta um pouco de tamanho e o indivíduo apresenta dor, palpando, pegando a tireoide, dói e geralmente está associada à febre. E nessa semana agora, esse final de semana, eu estava lendo um artigo, saiu publicado também numa revista, a divulgação de um caso de tireoidite subaguda relacionada ao Covid-19. Pós-Covid, o indivíduo apresentou um quadro de tireoidite aguda, que precisou ser tratado. Nesse caso, a gente trata com corticoide, né, alertando para a possibilidade da ocorrência da tireoidite aguda ou subaguda pós-infecção pelo Covid-19. Aliás, esse Covid está trazendo, né, coisas inusitadas. Nossa, Eu queria até aproveitar esses 10 últimos minutos que nos restam aqui para saber sua opinião sobre esse problema do coronavírus, do Covid-19 e tal, por tudo que a senhora deve estar acompanhando, que eu sei que a senhora é uma pessoa estudiosa, né, a respeito do assunto. Qual é a visão que a senhora tem desse Covid-19, doutora Delisa? Tilé, o que nós pensamos, né, e a comunidade científica também tem visto isso, que o Covid-19, embora seja um vírus, ele não é uma doença viral, ele é uma doença imunológica. O vírus, ele atinge o sistema imunológico, a exemplo de outros vírus, né, como o caso, por exemplo, do vírus HIV, que a gente sabe que é um vírus e atinge a imunidade, o sistema imunológico do indivíduo. O Covid também, o Covid-19, ele tem essa capacidade de atingir todo o sistema imunológico, e por isso ele é uma doença tão mais grave em pessoas que têm diabetes e que têm obesidade. Essas pessoas diabéticas e obesas, essas doenças crônicas, hipertensas, elas têm alteração da sua imunidade. No caso específico dos diabéticos, eles já têm um aumento da produção
da cascata de coagulação, como eu acabei de falar há pouco, né? Uma das complicações, a principal complicação do diabetes são aquelas complicações cardiovasculares que levam ao aumento da coagulação. E na infecção por Covid, isso piora nas pessoas com diabetes. Então, esses indivíduos têm pequenas tromboses disseminadas em vários órgãos. Né? Então, a doença do Covid-19, ele atinge vários órgãos, ele leva à insuficiência renal, ele leva à insuficiência respiratória, e esse quadro é mais grave naquelas pessoas que têm diabetes, pelas consequências próprias já do diabetes, e naquelas pessoas obesas. Nos obesos, porque também, além dessa questão toda, né, da imunidade, que também é reduzida no obeso, nós temos, no caso do Covid, a dificuldade respiratória. E o obeso, por ele ter muita gordura em toda a parte sua, ele tem uma restrição para expandir o pulmão, ele tem uma restrição para respirar fundo, né, para melhorar a sua respiração. Então, isso dificulta sobremodo naquelas pessoas que precisam de ventilação mecânica para o tratamento da insuficiência respiratória no COVID. Então, o tórax, ele não expande de forma tão importante na pessoa obesa, e aí, muitas vezes, essas pessoas requerem, com mais frequência, o uso de respirador. E por isso eu chamo muita atenção que aquelas pessoas diabéticas, obesas, hipertensas, essas pessoas têm que ter o cuidado de prevenção, não é redobrado, é triplicado, quadruplicado. Né? Então, é lavar as mãos frequentemente, usar álcool gel sempre, usar máscara sempre. Chamar a atenção das pessoas, muitas vezes, que dizem assim, não, mas a pessoa com diabetes, eu tenho diabetes, eu estou na minha casa, eu não saio. Mas, às vezes, você abre a porta para receber alguém, às vezes você fala com alguém que vai, aí se alguém está de máscara, mas eu preciso estar de máscara também, mesmo que eu esteja dentro da minha casa. Se eu vou receber alguém que vem entregar um alimento na minha casa, eu tenho que botar uma máscara para receber essa pessoa. Não basta que ele esteja de máscara, mas eu também tenho que estar usando a minha máscara. Né? E não esquecer de usar, pegou em qualquer coisa, tem que passar um álcool na mão ou lavar a mão com água e sabão. Eu nunca lavei a mão e nunca passei tanto álcool na minha vida como nesses últimos 3 meses. Mas nós vamos criar esse hábito, assim como o uso da máscara. Inclusive, doutora, alguns infectologistas nacionais aí que estão dando entrevistas em Bandeirantes, Record, Globo, não sei se está fazendo, porque eu não tenho assistido há muito tempo a Globo, mas eles falam muito em se você tiver imunidade alta, dificilmente você terá o Covid. Como é que o indivíduo pode fazer para ter a imunidade alta, no caso? Como é que ele deve proceder? Pois é difícil, a gente não consegue medir a imunidade de um indivíduo, né? É algo que a gente não mede. O que é que nós sabemos? Na realidade, não é ter imunidade alta ou baixa, é a pessoa ter uma boa resposta a agentes invasores e agressivos. Né? O que nós sabemos é que as pessoas que se alimentam de forma correta, as pessoas que não são obesas, as pessoas que não têm diabetes, as pessoas que praticam exercício, as pessoas que comem frutas, legumes, vegetais, essas pessoas tendem a ter uma boa imunidade. Né? Aquilo que eu falei desde o início do equilíbrio. O equilíbrio é muito importante. Né? Então, as pessoas que são menos estressadas, essas pessoas também têm uma melhor imunidade. Né? O estresse físico e mental, ele piora a nossa resposta imunológica. Por quê? Porque ele vai produzir aqueles hormônios lá que agem contrário à ação da insulina. E são hormônios que alteram as nossas células de defesa. E quando nós somos agredidos por fatores externos, como o vírus, no caso do Covid, essas células de defesa, elas se multiplicam de forma exagerada. Né? Elas saem, e isso não é uma coisa boa, porque os vírus, eles entram nessas células que são de defesa, e nelas eles se multiplicam.
Então, isso leva a um aumento também da replicação do vírus, muito grande, e o aumento da infecção. Parece que um outro problema que tem no meio da história é o fato de não se ter nenhuma referência, né? Nenhum tipo de medicamento, já nenhuma vacina. Tal. Qual é a sua opinião sobre cloroquina, hidroxicloroquina? Esses remédios estão sendo tão comentados aí ultimamente. Pois é, né, Tilete? Estão sendo muito comentados. Todo dia sai artigo, todo dia sai médica falando disso. Os primeiros trabalhos que saíram mostraram que a cloroquina e a hidroxicloroquina, eles foram feitos em pacientes internados, então se viu que não tinham efeito, né? E ainda tem muito artigo para sair de evidência científica, né? Então, recentemente saiu vários artigos mostrando que não tem nenhuma evidência científica de uma melhora, de que a cloroquina ou hidroxicloroquina ela trate a infecção pelo Covid-19. Mas, assim, eu digo muito que nós lançamos mão daquilo que nós temos em mão, né? Então, já tem a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina e por aí vai. Não é à toa que todos esses protocolos, eles não têm, por não terem evidência científica, qualquer paciente que vem sendo submetido nos hospitais públicos ou privados, eles assinam, os responsáveis por eles assinam um termo de compromisso. Precisa, né, que o paciente, o próprio paciente ou o familiar próximo, responsável, ele conceda que o médico possa utilizar essas drogas, né? Então, nós não temos, assim, do ponto de vista científico, não existe até o momento uma evidência de peso de que essas drogas vêm a tratar a infecção pelo Covid. O que nós sabemos é que quanto mais precoce, né, nós atuarmos, sim, melhora. Então, o uso da azitromicina já parece ser uma coisa bem né, sedimentada, até porque é um antibiótico que a gente usa já há muito tempo, né? Embora a cloroquina, a hidroxicloroquina também, mas para tratar a malária. É usada mundialmente, mas para o tratamento da malária, né? Doutora, mas, assim, Covid é tudo muito novo. A senhora falou há poucos instantes aí sobre estresse. Né? O que essa quarentena tem provocado, inclusive, nas pessoas é estresse. As pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa e tal. Como é que se pode administrar uma situação dessa, na sua opinião? Olha, Chile, a gente está passando agora, essa semana, né, a uma coisa no Brasil e no nosso estado, que é as consequências do estresse. Até porque o que nós estamos vendo é que as pessoas ficaram, muitas delas, confinadas, né, durante muito tempo, e aí agora a gente está vendo a curva ascendendo. Né? Então, isso também vem gerando um certo temor na população, aumentando o número de casos, né? A gente provocou um achatamento da curva, mas essa curva iria ocorrer. A gente retardou o aparecimento da curva, mas a curva iria ocorrer. E realmente ela está acontecendo agora. E está acontecendo num momento em que as pessoas já estão fechadas há muito tempo. E isso é que piora ainda o estresse. Além do estresse de ficar doente, de ficar grave, de morrer, é o estresse de que já está confinado há muito tempo, né? Então ninguém mais aguenta, quer ver a luz do dia, quer ver a rua. Nós, então, queremos ver o mar. Né? A gente quer ver o mar. Doutora, né? Temos apenas um minuto, hein? Pois é. Então, assim, isso tudo leva ao aumento do estresse. E o que é que a gente tem que fazer para melhorar isso? Parar, refletir, respirar, né? Meditar, né, utilizar alguns medicamentos, claro, chazinhos. Então, é o que a gente tem que fazer. E esperar. Né? Não pode, Tilé, perder a esperança. Isso nós não podemos, jamais. Como eu dizia lá na Rádio Metrópole, o papo, quando é bom, a hora voa. Estamos finalizando praticamente. Doutora Dalisa, muito obrigado, viu, Dalisa, pela sua participação aqui na live Papo com Tilé. O prazer é meu, Tilé. Foi um prazer imenso conversar com você. Muito grande mesmo. Muito obrigado. Muito grande mesmo. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito bem. Hoje eu conversei com a endocrinologista Odelisa Matos, aqui no nosso programa, na live Papo com Tilé.
focalizando diabetes, tireoide, coronavírus, Covid-19 e tal. Amanhã eu vou voltar ao futebol, começando com Emerson Orlando Melo,